Graça e paz. Mais uma vez estamos aí pela internet. Como é bom estar na casa do Pai, como é bom poder estar adorando ao Senhor. E hoje, queridos, é um dia eu creio que estamos nos conectando para algo que já está acontecendo dos céus para a terra. Sabe, queridos, eu penso que hoje estamos aqui como igreja e ouvimos aí de sexta-feira para cá uma convocação de um jejum. Estamos nos consagrando porque eu creio, queridos, que estamos ouvindo dos céus uma direção e eu creio que esse domingo ficará marcado para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Então, nessa manhã o que eu creio, queridos, é que Deus, Ele deseja nos conectar com as maravilhas que o Senhor, que Ele para cada um de nós ainda neste tempo. E esse tempo, queridos, eu creio que é um tempo de gratidão. Eu penso que esse tempo é um tempo onde nós estamos sendo levados para um ambiente, para um lugar de condição, de intimidade. E eu penso que este tempo é um tempo onde o Senhor, Ele deseja nos animar e nos auxiliar diante deste quadro. Cada um de nós estamos passando desafios nesse tempo. Estamos vivendo dias onde somos desafiados e estamos sendo desafiados, queridos. E eu penso que o Espírito Santo de Deus, Ele está para esse dia, para esse domingo, dia 5, nos animando e querendo nos dar a direção para vencer esses desafios. Sabe, queridos, eu penso que para nós como igreja, para muitas outras, talvez outros maiores, eu não sei, mas para nós está sendo um desafio. Nesses encontros que nós estamos tendo aqui através da internet, para nós é um desafio. Mas eu acredito também na permissão de Deus para que a gente possa alcançar lugares que a gente ainda não alcançou. Eu acredito que Deus está nos ensinando e está nos animando, deseja nos levar a lugares muito maiores, muito mais longe. Precisamos enxergar e ter os nossos olhos espirituais abertos para ver aquilo que Deus está desejando nos mostrar, querido. Sabe, amados, eu fico pensando quando Deus ele fala com Abraão: ergue os teus olhos e olhe para o norte, para o sul. Querido, é até onde os olhos podem ver que é essa terra que eu vou te dar. Olhando nesse aspecto da palavra de Deus para esses dias no paralelo, até aonde Deus quer nos mostrar. E sabe, querido, eu tomo posse da palavra que nesse tempo onde as adversidades estão batendo a porta, as lutas estão batendo a porta, as incertezas estão batendo a porta, eu tomo posse da palavra que diz: vença os teus limites. Vença os teus limites. Deus está nos ensinando a vencer e a romper os nossos limites. Sabe, queridos, chegou o tempo de nós avançarmos, pisarmos profeticamente, agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos guardado, nos livrado de tantas coisas, mas principalmente, nós também entendermos que continua em nós e através de nós. Queridos, que nesse tempo, Deus nos ama. E eu lanço essa palavra sobre a tua casa: Deus te ama, Deus não esqueceu de você. Olha para dentro de você, querido, e começa a avaliar, porque talvez você só escute as notícias e você fique preso dentro da tua casa, mas entenda uma coisa: Deus, Ele te ama e Ele está te guardando. Ele te ama e Ele está te guardando. Deus ama você, Deus ama a tua família, nada vai te faltar, Ele está no controle, querido. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Debaixo da palavra, querido, de uma palavra que não me garante, de uma palavra que é verdade sobre a minha vida. Ou seja, quando ele diz nessa palavra todas as coisas, não significa algumas coisas, como muitas vezes apenas a felicidade,
a prosperidade, não, querido. Ele está falando em todas as coisas, também na adversidade. Isso inclui sofrimento, isso inclui também tristezas, porque nada escapa do controle dele. Nada escapa do controle dele. Nada escapa do controle dele. Querido, nada pode nos separar do amor dele. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Querido, nós não podemos achar que diante da circunstância que estamos passando, o Senhor esqueceu de nós, ou muitas vezes ficar acuados, e agora como vai ser? Muitas vezes temos a tendência na nossa carne de ficar preocupados com o dia de amanhã. Querido, nós precisamos ter a convicção: nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada nos separa do amor de Cristo, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Ei, é uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Porque a palavra continua nos ensinando, querido: por amor do Senhor, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Querido, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós o que nos leva de volta para casa. E existe uma força querendo nos tirar deste caminho para que a gente não viva as maravilhas do Senhor. E a palavra de Deus, ela sempre vem como um manual, como uma instrução, para que nada fora daquilo que Ele preparou para nós, nada venha nos tirar deste caminho. E Ele vem sempre nos auxiliando quanto a isso. E essa palavra nos somos entregues à morte o dia todo, porque nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. O que Deus está falando para nós, querido, é que eu e você somos eleitos dele, Ele nos escolheu. E, querido, preste atenção nisso: nós fomos escolhidos por Ele, e a palavra nos diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8:33. Quem, queridos? Não podemos, querido, nesses dias onde precisamos nos trancar dentro de nós, eu não estou falando nem de ambiente natural, eu estou falando da voz profética. Não podemos nos trancar, não podemos ouvir os medos, as notícias e nos trancar dentro de nós e ficar presos, querido, porque a palavra está nos garantindo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ei, tem uma palavra que nós precisamos meditar nesses dias. Sabe, queridos, assim como foi dito em outra oportunidade, em outra ministração, nós precisamos mudar o nosso foco e olhar para Deus, olhar para os céus, ouvir a voz do Senhor, romper os nossos limites, querido. Precisamos tomar posse da palavra que Deus liberou, querido, sobre a minha vida, sobre a tua vida, e gerar vida. Esse é o tempo, querido, que na adversidade nós precisamos manifestar o reino de Deus por onde nós passarmos. É isso, querido, é isso que nós precisamos fazer. Hoje, domingo, estamos vivendo um dia onde estamos alinhados, posicionados como soldados, desembanhando uma espada, querido, diante do cenário que nós estamos passando, juntos avançarmos. E se você crê na palavra, querido, nós vamos derrotar todo espírito de morte que se levanta sobre essa nação, querido. Ei, nós precisamos desembainhar esta espada, querido, e levantar isso aos céus e declarar, querido, nessa terra, nessa nação, querido, que esse inimigo está recuando. Esse vírus vai recuar. Porque a Bíblia nos ensina, querido, e fala para nós sobre os eleitos de Deus. Sabe, queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, e hoje nós podemos meditar entendendo aquilo que Deus já estava falando desde o início de todas as coisas. Quando a Bíblia fala sobre os eleitos de Deus, cita Noé, cita Abraão, como Isaac, o filho de Abraão com Agar. Em Gênesis capítulo 21, Deus diz que fará dele um grande povo.
e outros mais eleitos do Senhor, como Moisés, Josué, e a gente pode ficar falando outros, Davi, queridos, sabe, até então chegar os 12 discípulos. Preste atenção, querido, nessa palavra, que as suas imperfeições, mas eles tinham uma convicção de quem o escolheu e qual era o propósito que eles foram escolhidos. Sabe, amados, a palavra de Deus sempre vai nos levar a grandes desafios. A palavra de Deus sempre vai nos ensinar que haverão grandes desafios, mas também ela nos ensina que nós nele somos mais que vencedores. A palavra de Deus sempre vai nos mostrar, haverão tempos de lutas, tempos difíceis, mas a palavra de Deus diz, olha para o céu, o Senhor está conosco. Deus conhece as nossas limitações, querido, mas o que Deus está ativando em nosso espírito nesses dias é o que a palavra diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a palavra que está sendo ativada hoje, querido. Por isso que, como povo eleito de Deus, nós estamos reunidos todos juntos, independente das placas, porque nós somos a família eleita pelo Senhor, querido, e hoje nós estamos movendo os céus para a terra, nós estamos atraindo o reino para a terra. Se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Não importa a luta estamos passando, mas declare assim como a palavra diz no versículo 37 de Romanos 8, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deus nos amou primeiro, querido, Ele nos amou primeiro. Nós precisamos verdadeiramente colocar em prática essa palavra do amor de Deus sobre nós, querido. Sabe, querido, nós precisamos aproveitar este tempo da oportunidade e falar com pessoas que não conhecem desse amor. Talvez, querido, pessoas que já entregaram a sua vida e estão distantes da palavra de Deus e precisam ouvir neste tempo de angústia, de dor, uma palavra que Deus te ama. E eu lanço sobre a tua casa, sobre a tua família, Deus nos ama. Deus não esqueceu de nós. Deus está conosco, querido. Não importa o que estamos passando, não importa o cenário, querido, porque nós não temos notícias naturais de quando isso vai passar, mas se eu creio no Deus que eu sirvo, hoje, querido, está acontecendo algo sobrenatural, querido, e eu creio que hoje, querido, está tudo se alinhando com a vontade do Pai, e nós vamos viver dias onde a manifestação dele, muitos verão, porque no dia 5, uma nação se levantou para pedir perdão, entrar nas brechas, querido, e esse vírus vai recuar, em nome de Jesus, querido. Deus está nos animando, creia nisso, acredite nisso, Deus está te animando, querido, trazendo uma perspectiva nova. Deus perspectiva nova, começou lá atrás em Abraão, em Sara, porque se olharmos para a história, querido, Abraão e Sara, na história o que nos chama atenção é que eles eram de idade avançada, ela era estéril, mas rompeu-se ali a esterilidade, e aí Deus continua, queridos, através de Isaac, dizendo, não pare de cavar os poços, não pare de cavar os poços, porque vai jorrar água. Não saia no meio desta terra, continue cavando os poços, porque vai jorrar água cristalina. Tem uma água cristalina que vai jorrar sobre a nossa vida hoje, dia 5, queridos. Tem uma água cristalina que vai jorrar sobre a nossa vida hoje. E ele continua em Pedro e dizendo, Pedro, o pescador, aquele que conhecia muito bem os lugares aonde ele ia pescar, querido. Mas também a palavra mostra que muitas vezes Pedro, em João capítulo 21, mostra que ele estava triste, chateado. Ele caminhou 3 anos com um Jesus que agora a verdade dele é que ele viu ele morto naquela cruz, e ele estava triste junto com os seus discípulos. E os discípulos falam para ele, o que nós vamos fazer, Pedro? Ele fala, eu vou pescar.
Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Parece que em um instante, querido, ele esqueceu todos os ensinamentos que Jesus tinha falado para ele. Parece que de repente ele achou melhor a segurança dele estar na pescaria. Parece que de repente ele foi tolo em deixar por 3 anos aquilo que ele sabia fazer e caminhar com um homem que estava falando algumas coisas com ele. Em algum momento ele achou isso, querido. O mar, querido, que ele vai pescar, ele passa um bom tempo ali e não pega nada. E a palavra diz que Jesus estava sentado olhando a reação de Pedro diante do cenário tenebroso que eles estavam vivendo. Mas ele está voltando à beira do mar. Ele ouve uma voz que dê algo aí daquilo que vocês pescaram. Jesus, o que nós temos para entregar para Ele hoje? O que eu e você podemos entregar para Jesus hoje? Pedro não tinha nada. Pedro olha e fala: eu não pescamos nada. Mas Jesus dá uma ordem diante do cenário contrário. Ele fala: volte lá e lance a rede. Volte lá e lance a rede. Nessa hora, querido, há uma ordem do céu sobre as coisas naturais, os peixes, sobre tudo aquilo, querido. E quando Pedro ele obedece e ele lança a rede, a palavra diz que ele sente, querido, um peso na rede. Ele está puxando e naquele momento os ouvidos e os olhos de Pedro é aberto. Há um entendimento naquela hora que aquele que falou com ele é aquele que caminhou com ele por 3 anos. Jesus está liberando uma palavra hoje, querido. Agora precisa entender se você está ouvindo essa palavra ou não. Ei, lance a rede, avance, rompe com os seus limites. Uma coisa nós precisamos fazer, querido, neste tempo é colaborar com Deus. Estamos no mesmo barco, querido. Nós estamos no mesmo barco, precisamos colaborar com Deus. Nós estamos no mesmo verdade, é a oportunidade de ouvir palavras, de ouvir aquilo, o amor de Deus sobre a nossa vida, diante de tantas lutas. Qual é o milagre que você viveu? Qual é o milagre que você pode testemunhar para pessoas que estão hoje chorando ao teu lado, aonde você mora, desacreditadas, muitos empresários angustiados, aflitos? Qual é a palavra que você pode dizer de um Deus que está fazendo e operando ainda nos dias de hoje, querido? Qual é a palavra? Ei, querido, nós precisamos colaborar com Deus. Nós precisamos colaborar neste caminho, querido, porque todos nós estamos no mesmo caminho. Assim como Deus falou a esses profetas que eu mencionei, querido, em sua palavra, Deus dias. Preste atenção nisso. Deus está por fazer uma grande obra. Deus está por fazer uma grande obra, mas nós precisamos dentro de nós, querido, nós precisamos olhar para dentro de nós, querido. Esse é o tempo da consagração. Hoje, querido, nós estamos levantando um clamor, mas antes de os céus descer, nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer algumas das nossas áreas, algumas das áreas da nossa vida que precisam ser curadas. Ei, Deus está fitando os olhos nessa nação. Deus está fitando os olhos em nós, querido. Deus está fitando os olhos em mim e em você, esperando uma resposta nossa. Não adianta ficar chorando pelos cantos, querido. Não adianta ficar chorando pelos cantos. Deus, Ele quer apenas uma resposta, querido. E eu quero o texto que está lá em João, no capítulo 5. João, capítulo 5. Se você puder acompanhar, você que está na sua casa. João, capítulo 5. Do versículo 1 em diante, um texto bem conhecido, mas de um cenário totalmente difícil, um cenário de morte, um cenário de doença. E a palavra de Deus em João, no capítulo 5, do versículo 1 em diante: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o que tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos.
esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Essa é a pergunta que Deus está falando para nós hoje. Vocês querem ser curados? Vocês querem ser curados? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Amém, queridos? Sabe, queridos, essa é uma história muito conhecida, aonde o cenário é um cenário de um lugar onde haviam doenças. A palavra de Deus diz aqui, pessoas enfermas, paralíticos. E lendo os evangelhos, querido, lendo a palavra de Deus, as escrituras, nós podemos perceber que Jesus, ele vivia rompendo limites. Querido, é isso que a palavra nos ensina, a romper limites, querido. Ele foi, querido, além daquilo que dele se esperava, superando as tradições religiosas e mosaicas daquele tempo. Jesus, ele vivia rompendo limites. Todas as vezes que Jesus saía em uma caminhada, ele tinha sempre um propósito. Toda vez que Jesus ele ia pelas cidades, toda vez que Jesus ia a uma festa, toda vez que Jesus ia a algum lugar, ele tinha um propósito de restauração, queridos. Seja através de uma vida simples que ele encontrava, querido, ou através de uma vida que ia restaurar uma família. Tinha um propósito de Jesus quando saía para caminhar no tempo dele, ele vivia rompendo os limites. Jesus, ele não fazia milagres para atacar ninguém, preste atenção nisso. Jesus, ele nunca fez algo para querer mostrar algo para alguém, não, querido. Sempre na caminhada havia um propósito. A caminhada de Jesus tinha um propósito maior, querido. Ele estava ensinando aqueles que estavam caminhando com ele o propósito. Era muito além do que curar, querido, mas era restaurar e transformar. Sabe, Jesus rompeu limites. E a palavra nos mostra quando aos 12 anos ele então confronta os doutores da lei, querido. Sabe, a palavra vai nos ensinando lá em Lucas capítulo 2, depois contrariou também, querido, as expectativas de quando, ao invés de continuar no ofício de José, querido, ele tornou-se então um pregador e mestre. Ele foi contrário a que estava falando, ele foi além de anunciar uma mensagem diferente dos rabinos, daquilo que já era anunciado na sua época. Ele também escandalizou os discípulos, querido, indo à cruz, mas venceu os limites da morte quando ressuscitou e subiu ao céu. Ah, querido, preste atenção. E ele fez tudo isso, querido, cumprindo o propósito do Pai. Esse era o seu único parâmetro, querido: entender, obedecer e cumprir o propósito sem pecar. Sem pecar, queridos, preste atenção. Desde o princípio, querido, Jesus, se olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus na contramão do mundo. Ele ia sempre na contramão da sua época. Ele ia na contramão da vontade do povo. Ele ia na contramão, querido, mas ele ia a favor daquilo que Deus, ele na questão do propósito, entendia e cumpria e fazia com que as coisas que acontecessem por onde ele passasse, era manifestação do Pai, querido, para que restaurasse não apenas uma pessoa, não apenas curar uma pessoa, mas para transformar cidades, transformar famílias. Querido, ele ia além.
E o problema, querido, é que muitas vezes eu e você fazemos tão pouco e achamos que é suficiente. Muitas vezes, querido, fazemos tão pouco, ou fazíamos tão pouco, e achávamos que era o suficiente. Vamos à igreja, vamos orar. Tá bom, que legal, que bênção. Foi na igreja? Fui na igreja. Vamos na igreja. E a gente, só o fato de estar na igreja, a gente é suficiente. Jesus foi além, queridos. Jesus, ele foi além. Ele foi além, ele tinha o faro, querido, do lugar que precisava ser restaurado. Sabe, queridos, ele saía com propósito. Ele queimava pelo propósito, querido. Queremos muitas vezes, querido, ir em determinado ponto, talvez nos programamos para tantas coisas ali que está acontecendo, mas Jesus, ele quer nos levar além, querido. Por isso que hoje nós estamos pela rede, pela internet, porque Jesus está nos levando além. Talvez nós olhávamos apenas para o nosso ministério regional aqui, e Jesus está nos levando além. Estamos, sabe, muitas vezes estamos na casa que está tudo parado, as cadeiras, está muito bonito, isso é muito bom, querido, mas o Senhor deseja que nós venhamos a fazer muito mais. Não podemos nos acomodar, querido, porque tudo está pronto, então tá bom. Não, Jesus sempre vai nos cutucar, nos incomodar para nós fazermos mais. Hoje a nação está orando ao Senhor, queridos. Precisamos parar com as disputas, querido, que nós somos a voz profética. Muitas vezes estamos limitados nas nossas orações, no nosso jejum, na leitura bíblica, querido, nos nossos estudos, na nossa própria evangelização, na própria comunhão. Muitas vezes estamos no lugar certo, mas estamos limitados a tantas coisas. Eu sou crente, eu sou filho de Deus. Tá, mas e aí? E aí é isso. Sabe, queridos, nós precisamos ir além. Preste atenção nisso. Tudo o que fazemos para Deus representa sementes que espalhamos. Tudo que você faz para Deus representa sementes que você espalha. Tudo que você fez até aqui para Deus representa sementes que você espalhou, querido. Será que nesse tempo que nós estamos na nossa casa, querido, isolados, será que você recebeu uma ligação? Porque ligação você pode receber de pessoas que falaram assim para você: me fale desse Deus, ore por mim. Será que as pessoas olharam para você como referência de alguém que vai levar uma palavra de vida, de alguém que vai gerar vida, de alguém que vai, querido, falar para você assim: ei, eu preciso ouvir uma palavra morte que está soprando nos meus ouvidos? Será que alguém fez isso? Porque se não fez, querido, nós precisamos romper os nossos limites. Sabe, querido, nós precisamos espalhar as sementes do reino de Deus, querido. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Preste atenção, aquela multidão, nesse texto que nós lemos, estava ali naquele tanque. Sabe por que eles estavam naquele tanque, querido? Preste atenção nisso. Porque havia uma pequena esperança para eles. Aquela multidão estava lá há muito tempo, querido, e aqui só está relatando de um paralítico que estava há 38 anos, mas talvez haveria muitas outras pessoas há mais tempo, eu não sei. Mas eles estavam ali, querido, porque havia uma crença que dizia que se quando um anjo descesse naquele lugar e agitasse as águas, e o primeiro que descia, ele seria curado. Então havia uma esperança. Eles ficavam olhando para aquela água, e eles estavam na esperança do mover daquelas águas, para que então eles pudessem, o primeiro que mergulhasse ali, fosse curado. E a pergunta é, tirando desse texto, nesse paralelo para os dias de hoje, e hoje, como nós estamos, querido? Esperando que as águas se agitem? Como nós estamos, querido? Esperando que alguma coisa aconteça? Esperando uma intervenção dos céus que se manifeste? Talvez, querido, eu e você, nós estamos esperando
querido. Ei, aquele povo que estava doente, aquele povo que estava enfermo também estava esperando. E a Bíblia fala de um homem que estava esperando há 38 anos. E não é apenas esperando, querido, porque ele era paralítico, mas eu fico imaginando o estado desse homem. Ele não queria sair dali por nada, porque ele sabia que se talvez aquelas águas ver, ele poderia. Então eu fico olhando, querido, as roupas, como estava daquele homem, como estava a condição daquele homem, querido. Talvez ele não estava nem cheirando muito bem, mas ele, querido, ficou preso àquele tanque, olhando o cenário, talvez ouvindo vozes de gritos, de dor, de lamento, pessoas morrendo, eu não sei. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é: pare de olhar o céu, pare de olhar as águas que estão paradas, querido. Há um rio que flui do trono de Deus e que traz cura, que traz vida, que traz libertação. Esse rio é o rio de vida, por onde passa ele traz vida. Há um rio que flui do trono de Deus que traz vida. Ei, Jesus, por onde passava, tudo era transformado. Jesus, ele chegou naquele ambiente, querido, aonde havia os enfermos, naquele tanque, e disse assim para aquele paralítico: você quer ser curado? Então, a resposta é óbvia, querido. Mas, querido, quando Jesus faz essa pergunta, querido, ele ainda começa a tentar explicar algumas coisas. Mas sabe o que Jesus está falando para nós nesse paralelo, querido? Pare de olhar para baixo e olhe para cima. Hoje a nação está alinhada olhando para cima, querido. Então pare de olhar para baixo. Você deseja cura na tua casa, você deseja uma vida transformada, você deseja que a tua empresa seja transformada, você deseja, querido, que nada venha a faltar. Pare de olhar para baixo e olhe para cima, querido. Foi essa a resposta que Deus deu para ele. Para baixo e olhe para cima. Ali, querido, diante daquele paralítico estava um rio vivo, uma cachoeira de vida pronta para brotar. Ei, diante desse cenário há um rio de Deus fluindo sobre essa nação, sobre esse dia, querido, está brotando. Ouça o barulho das águas, ouça as salinas, que esse rio está dentro de você e ele vai ser ativado hoje em você. Deus não quer um tanque de Betesda na sua vida dentro de você, querido, mas ele tem um rio preparado para você. Pare de descrever os problemas, querido, porque problema puxa problema. A gente está vivendo um tempo de a gente ouve só o vírus, e aí a gente já começa a puxar outros problemas. A gente começa a falar de outras coisas, outros problemas. Pare de olhar para baixo e olhe para cima, querido. Você precisa acreditar no que Deus falou. Deus se acampa no lugar da cilada, querido. Deus se acampa na minha dificuldade. Preste atenção nisso e tome posse disso. Deus está pegando na minha mão. Ele caminha comigo. Ele pode até não me livrar, querido, mas ele vai me livrar dentro da cova, querido. Lugar de intimidade, querido, é na cova. Porque quando parece que tudo foi o fim para José, querido, ali houve um escape. E o próprio escape foi Deus que deu, querido. Mesmo sendo levado ao Egito como escravo, porque o destino dele era algo muito maior. Sabe, queridos, às vezes a gente estava chorando. E agora? E Deus está falando: calma, filho, porque eu vou te livrar nessa cova. É na cova que o Senhor vai nos livrar. Aquele paralítico, ele estava há 38 anos naquela situação. E preste atenção nisso, e eu quero que você medite nisso. Uma realidade, querido, repetidas vezes, de lutas, de dificuldades, pode se tornar uma realidade concebida. Sabe, queridos, de muitas notícias, de muitas coisas ruins, de algo que está falando contra o cenário, querido, preste atenção, isso pode se tornar uma realidade concebida dentro de nós, e eu quero já declarar nessa manhã, que muitas realidades que você concebeu, serão arrancadas da sua alma, muitas realidades como o medo, como a depressão, como o pânico, querido,
alma nessa manhã e nesse dia. Mas naquele homem havia ainda uma esperança. Por mais que o cenário era de muitos doentes, era contrário, ele ainda alimentava um forte desejo de superar aquela doença que ele estava passando. Saia da zona de conforto, querido. Saia da zona de conforto e decida superar. Saia da zona de conforto e decida superar os seus limites. Aprenda algo, querido. O que hoje você está liberando como palavra, querido, amanhã será realidade na sua vida. Foi isso que nós fomos ministrados na quinta-feira. O que hoje, querido, está sendo uma palavra que você está liberando, amanhã será uma realidade na tua vida. A superação, querido, começa na liberação da palavra, querido. Este é o tempo de ajustar, de alinhar o foco. O teu corpo vai para onde aponta os teus olhos, querido. Preste atenção nisso. Muita gente tem caído porque tirou os olhos, querido, do foco correto. Muita gente tem se desviado, querido, porque tirou o foco, os olhos do foco correto. Porque os teus olhos, aquilo que você está vendo, querido, vai denunciar o seu futuro. Pare de olhar para baixo. Pare de olhar para baixo, vamos olhar para cima, querido. Aquele homem passou uma geração inteira olhando para baixo. Aquele homem, querido, ele só ficou olhando para um lugar, mas Jesus o levou a olhar para o alto, olhar para ele, mostrando que o milagre não vinha de baixo, mas vem de cima, querido. Esse milagre, esse vírus vai recuar, porque o milagre vem de cima, querido. Tome uma atitude. Ninguém é tão limitado que não tenha nada a oferecer para Deus, querido. Não podemos ficar achando que nós não conseguimos, que a nossa oração não vai ser ouvida, que a nossa palavra não será ouvida. Não, querido, porque até o paralítico, Jesus e Deus, ele espera uma atitude. No versículo 8 que nós lemos aqui diz: levanta-te. Era ele, querido, que tinha que tomar essa atitude. Nós precisamos, como cristãos, nos levantar com uma voz profética nesse tempo, querido. Sabe, querido, naquele tempo, quando Jesus ali naquele momento fala para ele se levantar, ele está colocando à prova, querido, aonde aquele paralítico está crendo. Quando ele diz para aquele paralítico: levanta-te, eu fico pensando que o paralítico não ficou perdendo tempo olhando a choradeira mais de quem estava do teu lado, ouvindo os gritos. Não, ele olhou para o Senhor e creu, querido. Quando Deus vê que somos obedientes, querido, à sua vontade, que estamos dispostos a fazer o que for necessário para ficarmos curados, a cura vem e o milagre acontece, querido. Então, em nome de Jesus, querido, hoje recebe a cura aí na tua casa. Todo milagre, querido, sempre vai apontar para uma nova direção. Toma a tua cama e anda. Foi o que Jesus falou para aquele paralítico: toma a tua cama e anda. Jesus estava dizendo: agora que você me conhece, agora que você me conheceu, horizontes, novos caminhos, nova vida, pegue seus pertences e vá. Nada vai poder pará-lo. Quando Jesus faz o impossível em nossas vidas, querido, sempre é tempo de um novo. Nós precisamos crer nisso, queridos. As pessoas muitas vezes olham para nós que estamos diante da palavra de Deus e muitas vezes falam assim: eu não sei onde você está vendo um tempo novo como está aí fora. Mas é porque a palavra de Deus em Lucas capítulo 21 nos garante que ainda não é o fim. E se não é o fim, algo novo Deus está fazendo, querido. E Ele está nos dando uma oportunidade de olhar com olhos diferentes do que aquilo que nós olhávamos até aqui. Sabe, queridos, aprenda uma coisa: as suas limitações, as nossas limitações, nesse tempo está mostrando mais do que nunca que nós somos totalmente dependentes de Deus, querido. Mas isso não é a nossa estação final. Ei, hoje um clamor nessa nação, querido, mas não é a estação final. Nós estamos aqui declarando e pedindo perdão ao Senhor, se muitas vezes, querido, estávamos com o foco errado, mas estamos declarando para o céu: Senhor, tem misericórdia de nós,
Senhor, os nossos pecados, perdoa o pecado desta nação, Senhor, olha para nós. E o milagre vai acontecer, querido. Por trás da nossa fraqueza, querido, existe a nossa melhor versão. Recebe isso no teu espírito, querido. Por trás da tua fraqueza existe a tua melhor versão. Por trás da nossa fraqueza existe a nossa melhor versão, querido. Vamos entender isso. Abra os seus olhos espirituais. Aquilo que Deus falou sobre você, querido, Ele te formou, querido, sem limites. Se não existe limites no céu, querido, que se assim eu posso entender na palavra de Deus, então não existe limites para a nossa vida. Não existe limites quando nós estamos conectados naquele que nos sobre a nossa vida. Sabe, queridos, os nossos limites, nós precisamos aprender isso. Os nossos limites sempre serão um convite para a ação sobrenatural de Deus. Os limites daquele paralítico eram um convite para a ação sobrenatural de Deus. Agora, o pior nesse tempo, querido, não é ouvir mentira. O pior nesse tempo não é ouvir a mentira, mas aplicar a fé sobre o pior, querido, uma fé sobre ela. A sua identidade, querido, preste atenção nisso, remonta e sempre vai remontar a sua origem. Você precisa entender então quem você é. Por isso que eu digo para você desde o início desse culto, olhe para dentro de você, avalie quem você é, porque a tua identidade remonta à sua origem. A identidade, querido, vai ter a ver com as suas raízes. Você precisa compreender profundamente você é. O que lhe mantém em pé, querido, são as suas raízes, a sua origem. Porque talvez aquilo que estão dizendo de você, não combina com aquilo que Deus diz sobre você. Aquilo que estão falando de você não está combinando com aquilo que Deus diz sobre você. Talvez, querido, aquele paralítico, muitas pessoas falaram assim: quanto tempo você está aqui? 38 anos. Para, você não vai conseguir, ninguém vai te ajudar. Mas Jesus, Ele chega lá e fala assim: não ouçam as pessoas, levanta-te e anda. A sua verdadeira identidade, querido, não vem da terra, mas vem do céu. Ei, preste atenção nisso. A tua verdadeira identidade, ela não vem da terra, ela vem do céu. Enquanto você não tomar posse, querido, da sua verdadeira identidade em Deus, você não vai conseguir romper os seus limites e viver um novo amanhecer, querido. Nós precisamos tomar posse dessa identidade e viver um novo amanhecer. Hoje se inicia uma nova semana com um novo propósito da parte de Deus, querido. Nós estamos alinhados em oração e eu creio, querido, que essa semana será uma sobrenatural, de novas notícias. Não será coincidência, mas será uma liberação dos céus na terra, querido. Porque Deus, Ele é especialista em transformar impossibilidades em milagre. Nós precisamos compreender que somente Deus tem o sobrenatural para o... Sabe, querido? E isso é reservado para todo aquele que crê em Jesus e recebe como Senhor e Salvador. O agir sobrenatural, querido, do Senhor, de Deus, é que transforma o homem perdido em nova criatura. É aquele que ressuscita os mortos, que cura o incurável, que faz a mãe estéril ter filhos, querido. O agir sobrenatural é o favor imerecido de Deus, manifestado através da sua graça, do seu amor, do seu cuidado para com a nossa vida, querido, todos os dias. Somente o poder sobrenatural de Deus, o agir sobrenatural de Deus, é capaz de nos fazer atravessar o deserto da... Sabe, queridos? E esse agir sobrenatural de Deus nos faz vencer as tribulações que tentam roubar a nossa paz e comunhão com o Senhor. Queridos, nessa manhã eu quero deixar essa palavra para você. Rompa os seus limites. É o agir sobrenatural de Deus que nos tira do vale, da escuridão, do desânimo, da depressão.
da falta de esperança. Sabe, queridos, se olharmos para a palavra de Deus, Ezequiel é levado, querido, a um vale de ossos secos, um ambiente de morte. E ali, querido, Deus fala com ele assim: o que você está vendo? E ele relata o que ele está vendo. Ele estava vendo um vale de ossos secos. E Deus fala para ele: profetiza. 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 Querido, obedeça. Hoje é um dia de nós nos alinharmos e profetizarmos. Ele está te convidando nessa manhã a romper de uma vez por todas os seus limites e viver definitivamente, querido, as realidades do céu na terra. Encontre coragem, querido. Se você não está vendo, se você nesses dias, querido, encontre coragem em Deus para avançar. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Tome posse da sua verdadeira identidade em Deus. Deixe Deus transformar, querido, suas impossibilidades em milagre. E eu quero te convidar nessa manhã a nós estarmos orando, a tomar e a romper posse, a romper, querido, nas nossas limitações. Sabe, queridos, eu penso que essa é uma manhã propícia para isso. É uma manhã para nós verdadeiramente orarmos e rompermos diante desse cenário que quer nos paralisar, romper os nossos limites. Comece em nós. Talvez muitas pessoas esse discurso ou para esta convocação com outros olhos, eu não sei. Mas se eu creio naquilo que Deus fala através da palavra dele, querido, eu creio que esse domingo ficará marcado na história. Então, queridos, em nome de Jesus, eu te convido a você a fechar teus olhos aí na tua casa, pegar na mão da tua família e orar e clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Rompa com os teus limites. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque mais uma vez o Senhor está nos instruindo, Pai, ao destino que o Senhor tem para nós. Ainda não é o fim. Querido, em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor invada as casas agora, Pai. Que o Senhor invade os lares, por esta internet, Pai. Que o teu Espírito Santo agora, Senhor, invada as casas, Senhor, e vai limpando. Senhor, que a tua voz, Senhor, seja ouvida por cada família agora, Pai. Espírito Santo de Deus, e vai limpando o ambiente de depressão, de medo. Senhor, que toda a cura, Senhor, seja liberada sobre cada família agora, Pai, em nome de Jesus. E que cada um agora, Senhor, romper os limites, Pai, sobrenaturais, Espírito Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra tenha o efeito neste dia. E a palavra que o Senhor lança para a tua vida, querido, você que está nos assistindo, é: levanta-te, não tenha medo, não tenha medo, em nome de Jesus. Bandeira do Brasil, e nós vamos encerrar. Antes do louvor aqui, orar por essa nação, como nós já estamos fazendo. Aqui. Fica aqui comigo, Senhor. Sabe, queridos, eu vou descer aqui um pouquinho. Sabe, queridos, estamos aqui com uma parte do corpo de Cristo em oração pela nação brasileira. Se você está aí nos assistindo e você entende que a tua palavra tem um efeito sobre esse tempo, estenda suas mãos para cá agora, para a tua televisão, para o teu celular, e comece a lançar palavras sobre a nação brasileira. Comece a lançar palavras do céu sobre a terra, querido, porque esse vírus vai recuar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui como filhos, como uma igreja, Pai, levantando um clamor, Senhor, pedindo perdão, Senhor, da nação brasileira.
pedindo perdão, Senhor, por tudo aquilo que esta nação, Senhor, pela ignorância, Senhor, acabou cometendo contra Ti. Senhor, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor neste dia estabelecido, Pai, e nós profetizamos aqui em nome de Jesus, que este vírus já recua, em nome de Jesus, na nação brasileira, nas famílias, em nome de Jesus, que caia por terra toda infecção, pessoas que foram contaminadas sejam curadas agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia dessa nação, Pai. Senhor, e que o Teu Espírito agora, Senhor, invada, Senhor, os quatro cantos desta nação. Senhor, clamamos aqui também pelo nosso presidente, pela família do nosso presidente, Pai. Senhor, ele é a nossa autoridade máxima, Senhor, levantada pelo Senhor. Senhor, então, em nome de Jesus, fortalece ele, dê sabedoria, Senhor, nas suas palavras, nas decisões que tem que se tomar, Pai, e que caia por terra todo intento do inimigo, Senhor, contra a autoridade estabelecida neste tempo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, recuem os inimigos, invisíveis, aqueles que nós não estamos vendo, recuem em nome de Jesus, porque eu creio e lanço essa palavra sobre esta nação, que a nação brasileira será conhecida como a nação que adora ao Senhor, a nação que profetiza, a nação da onde será o berço, aonde muitos serão enviados pelos quatro cantos deste mundo, para gerar vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. É isso, queridos. Aleluia. 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 Queridos, estamos encerrando esse culto. Nós temos aí fixado a conta da igreja. Você que é membro dessa igreja, não deixe de dizimar. Você que sentir no teu coração de ofertar, você tem a liberdade, ora ao Senhor. Nós estaremos diante dos depósitos consagrando a tua oferta, o teu dízimo ao Senhor. A obra não vai parar, queridos. A obra do Senhor não para. O Senhor tem colocado projetos e sonhos no nosso coração, e eu creio, querido, que eles ainda vão se cumprir poderosamente. Então, anote aí, se você sentir no teu coração, e faça o teu depósito em nome de Jesus. Também continuaremos aqui na quinta-feira às 20 horas, mas já estamos avançando. Eu quero agradecer a cada um que veio, participou. Rodrigo, Sara hoje aqui nos ajudando, mais uma vez o Edson, a Aline que está lá em cima, a Bruna, o Maicon, a minha esposa, a cada um que pôde estar aqui louvando e adorando ao Senhor. Amém, queridos? Eu quero aqui deixar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, mas antes disso eu quero declarar vitórias sobre a tua casa, sobre a tua empresa. As notícias que você vai ouvir não serão notícias más, mas serão notícias boas, querido. Em nome de Jesus, nada vai te faltar, nada vai faltar nos teus celeiros, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, se você puder, estenda suas mãos aí na tua casa, que o grande amor do Pai, a graça e as consolações do Espírito, hoje e sempre com todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe.